Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. A minha convidada hoje é Zia Soares, atriz, encenadora e diretora artística do Teatro Griot. O Teatro Griot vai ter em cena de 20 a 23 de abril na Culturgest o seu mais recente espetáculo que se chama O Riso dos Necrófagos. Olá Zia e muito obrigado por estares aqui a conversar comigo estes minutos. Olá, boa tarde Pedro, obrigada eu. Tens aí um companheiro. Tenho companhia, ela aparece muito. Olha, queria-te, em primeiro lugar, queria-te perguntar-me que balanço fazes da atividade do Teatro Griot até hoje? Vocês estrearam o vosso primeiro espetáculo em 2012 e desde aí têm vindo a ter trabalho regular, portanto queria-te pedir até um pequeno balanço da vossa atividade. Eu acho que tem sido um percurso muito interessante, difícil, claro, mas também muito, muito entusiasmante. Eu acho que temos vindo a consolidar um percurso que congrega e convoca muitos artistas, não só das artes performativas, mas também das artes visuais, e isso tem trazido novas possibilidades à companhia e coloca-nos num sítio que nos parece muito interessante para o nosso trabalho, que é um lugar de experimentação, um lugar de laboratório. E essas pessoas que integram cada projeto da companhia vêm justamente reforçar ainda mais esse espaço experimental. E quais são as principais temáticas que o Teatro Griot tenta abordar com o seu trabalho? Consegues identificar algumas? Sim, eu acho que o nosso trabalho prende-se muito com o lugar que nós ocupamos no território em que vivemos. A companhia é constituída por artistas negros, que vive fora da África, vive em Portugal, vive na Europa e que habita um espaço que é maioritariamente branco. E então essa coabitação é normalmente também um ponto muito importante para a nossa pesquisa, para a nossa investigação e também para o delineamento depois de toda a programação. Uhum. E tu sentes que com o tempo, ao longo dos vários espetáculos que vocês já apresentaram, sentes que com o tempo foram atingindo novos públicos desde esse início? Sim, eu lembro-me que na estreia do Faz Escuro nos Olhos, em 2012, no Institut Français de Portugal, tivemos de facto muito público, mas tivemos um público, eu diria que maioritariamente branco, 95% de pessoas brancas. Ao longo destes anos de atividade, o nosso público tem-se vindo a diversificar bastante, justamente porque nós colocamos pessoas de outras áreas artísticas, isso também traz um outro público, mas também a comunidade negra também tem tomado parte no assento na plateia dos espetáculos do Teatro Griot. Provavelmente também consequência dos tempos que estamos a viver, do movimento negro que é muito mais expressivo e também consequência do trabalho que a companhia faz junto às comunidades negras em bairros municipais. Isso também nos permite ter uma proximidade maior com a comunidade e permite-nos, em última instância, trazer público para o teatro, não só para o Teatro Griot, mas para o teatro no geral. Geral, sim senhor. Falando agora um pouco do Riso dos Necrófagos, o que é que está na origem deste espetáculo que vocês vão apresentar agora este mês? Este espetáculo parte dos vestígios de um episódio que aconteceu em São Tomé e Príncipe, em 1953, que é conhecido como Massacre de Batepá ou Guerra da Trindade. O espetáculo parte dos vestígios desse episódio no próprio território santomense, onde eu fiz uma residência artística e o compositor e músico Cholagi, que também faz parte do elenco do espetáculo, também fez uma residência em São Tomé para recolher os sons. Eu recolhi todos os materiais que foram possíveis recolher, desde gestuários, imagens, sonoridades, pessoas. Tive a sorte de estar lá numa altura em que os santomenses fazem uma homenagem às vítimas
e aos resistentes da Guerra da Trindade. É uma marcha que se dá anualmente no dia 3 de fevereiro, em que a população vai desde do centro de São Tomé até à praia Fernão Dias, e essa marcha de facto é um acontecimento que depois eu trago na minha memória e que depois trabalho essa memória desse evento, trabalho essa memória no espetáculo. Também, enquanto lá estive, também pude assistir ao Chiloli, que é o Teatro de São Tomé, não é? Assisti no bairro da Boa Morte, pelo grupo da Formiguinha, e é também muito interessante este teatro, esta apropriação de uma tragédia europeia para depois ser reconfigurada pelo ritual santomense. Também é muito marcante esse episódio e essa memória minha, que depois eu transporto aqui para o espetáculo. E é de facto isso que está na origem da construção deste espetáculo. E de onde vem este título, O Riso dos Necrófagos? Este título, curiosamente, é um título que existe ainda antes de eu pensar, ou pelo menos pensar com concretude em realizar o espetáculo Este Riso dos Necrófagos. Eu tinha este título porque eu gosto muito de bichos necrófagos e em particular de abutres. E no meio de tantas leituras sobre estes bichos, houve uma altura que me veio este nome, O Riso dos Necrófagos, que eu acho que é curioso, tem um certo humor e tem uma certa graça, e achei que justamente se adaptava e se ajustava perfeitamente a esta temática. Normalmente os nomes dos espetáculos surgem depois a meio do processo do espetáculo. Aqui não aconteceu isso. Aconteceu um nome primeiro e depois o conteúdo. E como é que está a ser o processo criativo? O espetáculo já era para ter estreado em fevereiro, salvo erro, não é? Tiveram que preparar, reconfigurar. Como é que tem sido este processo de construção do espetáculo? Tem sido incrível, tem sido um processo longuíssimo, mas isso porque eu também queria que assim fosse. Isto já foi um processo que eu planeei que se alastrasse no tempo. Nós começamos a trabalhar com toda a equipa, eu já antes, mas com toda a equipa começámos a trabalhar em julho e fomos faseando o trabalho. Trabalhávamos 3 semanas, parávamos uma semana, trabalhávamos 15 dias, parávamos 15 dias, porque há de facto esta necessidade no espetáculo de alongar ao máximo cada uma das coisas, cada uma das cenas que são feitas no espetáculo. E então tem sido este processo muito longo e muito profundo e que se tornou ainda mais longo e mais profundo devido ao contexto pandémico. Nós começamos em julho com toda a equipa, éramos para estrear em fevereiro e vamos agora estrear em abril, portanto 2 meses e tal depois, e isso fez com que também o espetáculo não parasse, não é? Continuasse a ser reconfigurado, recriado, porque nós não paramos e portanto o processo também não. E essa gestão, por um lado, é complicada, porque o elenco a equipa conta com muitas pessoas, variedíssimos artistas de diversas áreas e que têm cada um deles a sua agenda e tudo estando a ser adiado, todos os compromissos que existem na agenda de cada um também são adiados e acabam inevitavelmente por colidir nas mesmas alturas. Então essa gestão tem sido complicada, a gestão orçamental também tem sido muito complicada, porque o espetáculo tem um orçamento que vai de uma altura a outra altura, não é? Previsivelmente para estrear em fevereiro, nesta altura nós vamos estrear em abril e obviamente o orçamento manteve-se, o orçamento não esticou, o tempo esticou e o orçamento não, e isto pronto, já sabemos todos que é um dos problemas que que o país e que toda a gente atravessa, mas muito em particular o nosso setor. Mas por outro lado também tem sido muito entusiasmante este incómodo e esta inquietação
de quando é que é a estreia, alteramos mais isto, e depois eu apareço e já tenho mais 2 ou 3 ideias diferentes e tenho que as passar ao elenco, que de vez em quando enlouquecem um bocadinho, mas vamos, e é um elenco muito coeso, e é muito interessante ter estas pessoas que vêm de sítios tão diferentes, com idades também tão diferentes, juntarem-se neste projeto tem sido realmente um grande prazer e um enorme privilégio para mim. Bom. Zia, nós podemos dizer que a memória é um tema que atravessa o vosso trabalho, neste espetáculo em particular, mas também no trabalho da companhia, da Teatro Griot? Sim, na verdade, acho que em todo lado, não é? A memória é o que nós temos, é com o qual nós podemos trabalhar. O que acontece aqui, em particular na companhia, é que, sendo nós negros, a nossa memória é talvez uma memória menos longínqua, digamos assim. As nossas memórias são memórias muito frescas. A minha memória mais antiga são os relatos dos meus pais, ou é um som da minha avó quando eu tinha 2 anos e tal, não é? A nível de... Eu não tenho a mesma memória que tu. Tu tens memória dos teus avós, dos teus bisavós, dos sítios dos teus antepassados, da história escrita pelos teus antepassados. Eu não tenho essa memória, não é? A minha memória para trás, a minha memória ancestral foi interrompida a determinado momento, não é? Por via da invasão, por via da colonização, e há uma memória, há uma trajetória que é interrompida e há uma nova memória que é imposta, que é forjada. E acontece que numa companhia como a nossa, sendo negros e sendo africanos vivendo na diáspora, nós colocamos numa posição em que temos que obrigatoriamente ficcionar memória, produzir memória. E isso é um campo muito interessante e é uma liberdade ao mesmo tempo incrível a nível artístico, a nível de criação artística. Há efetivamente este traço da companhia que é o de produzir memória, tendo em conta aquilo que está para trás, aquilo que estamos a viver, mas sobretudo a produção de uma memória para o futuro, para o porvir, que é instável, que é desfocada, que é abstrata, mas ao mesmo tempo é necessária e também se torna na nossa vivência muito concreta. No dia, mudando agora um pouco de assunto, vai haver um evento paralelo ao espetáculo. No dia 27 vai realizar-se um debate sobre a história da relação colonial entre Portugal e São Tomé e Príncipe. Queres falarmos um pouco desse evento? Sim, também já é hábito da companhia, agregado a cada espetáculo, existirem outras atividades, nomeadamente as relações com as academias, porque também nos interessa muito que as temáticas que nós pegamos para o espetáculo também sejam depois transportadas para outros meios, nomeadamente o da academia, onde a investigação se pode fazer, onde se pode aprofundar de uma outra forma estas temáticas. E aqui, coorganizando este debate é coorganizado pela Culturgest, e é um debate que nos parece importante e necessário na medida em que a Guerra da Trindade, ou o massacre de Batepá, é um episódio muito pouco falado em Portugal. E acho que é muito importante porque é de facto um episódio fundacional a nível de todo o movimento de libertação dos países africanos colonizados por Portugal, mas parece-me que em Portugal ainda é muito pouco falado, de facto. E acho que é importante falarmos sobre estes acontecimentos para que possamos melhor enquadrar aquilo que nós estamos a viver e melhor projetar aquilo que pode ser uma sociedade mais igualitária, mais justa, menos discriminatória, menos racista. E, portanto, este debate também vai ocupar este espaço e que tem intervenientes que nos parecem muito interessantes, desde logo a Beatriz Gomes Dias, que é a moderadora do debate, mas também é interveniente no próprio debate,
que acho que dispensa apresentações. Ela é ativista, fundadora da Jazz, da Associação Jazz, deputada pelo Bloco de Esquerda. A professora Inocência Mata, que é de origem santomense, é santomense, que vive em Portugal, é das primeiras mulheres negras em Portugal a ter uma carreira académica com a dimensão que ela tem, profunda conhecedora da história ou do acontecimento do 3 de Fevereiro, da Guerra da Trindade. Depois temos o Miguel de Barros, que é sociólogo, ativista, guineense, negro, que vive em território africano, que é a diferença entre os outros negros que vivem na diáspora. O Miguel de Barros vem especialmente da Guiné-Bissau para este debate, então acho que vai trazer uma outra face desta problemática, desta temática. E depois temos o António Pinto Ribeiro, que é programador, enfim, que também é sebejamente conhecido e que acompanha o trabalho da companhia desde o primeiro momento. Já escreveu artigos sobre o percurso da companhia, já tivemos várias colaborações, ele conhece muito bem a companhia, então parece muito interessante este painel. Imagino que venha a ser uma conversa muito, muito, muito interessante. Zia, para terminar, peço-te um desejo para o teatro, para os tempos mais próximos. Em primeiro lugar, que os teatros abram. É o meu primeiro desejo, porque estamos há tempo demais com os teatros fechados e acho que, de certa forma, sem grande justificação. Ainda não houve indícios de que tenha havido focos de contaminação em teatros, as regras são cumpridas de forma exemplar, portanto acho que os teatros têm que abrir e depois, por outro lado, o meu desejo, o meu maior desejo é que este tempo de pandemia seja de facto um tempo em que o Governo e o Ministério da Cultura possam refletir com seriedade sobre as necessidades do setor e, consequentemente, as necessidades da sociedade no geral, não é? Este setor tem sido, vezes demais, há tempo demais, relegado para um plano inferior. E ele é um ministério que deve ocupar a mesma importância que os outros ministérios ocupam. De facto, é muito importante que nesta altura, em que tanta gente, tantos colegas estão a passar terrivelmente mal, que haja de facto este olhar muito sério e com coragem e com vontade para alterar, porque é possível fazê-lo. Zia, muito obrigado. Foi um gosto falar contigo. Obrigada eu, Pedro.